Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Passando aqui para deixar uma gravação da correção da nossa prova, tá? Que aconteceu agora no último dia 17, tá? Então a gente vai fazer a correção e essa correção ela serve como base para a prova de recuperação que vai acontecer no dia 27, na sexta-feira. Todos os alunos que têm média abaixo de 6, seja no primeiro bimestre, seja no segundo bimestre, não faz diferença, precisará fazer a prova de recuperação que vai substituir essa menor nota, ok? O assunto é o mesmo assunto da prova bimestral, ou seja, função quadrática, tá? Então a partir desse momento, eu vou fazer as soluções de todas as questões. Eu peguei como base a prova da turma da manhã, do primeiro A e do primeiro B, tá? Que foi aplicada pela manhã, mas a prova da tarde é a mesma coisa, mudando apenas os valores de A, B e C na função quadrática, ok? Então a maneira e a estrutura de resolução é a mesma. Então vocês podem pegar a prova de vocês como uma forma de estudo também e refazer as questões. Não esqueçam de assistir a aula até o final e praticar para se sair bem nessa recuperação, ok? Então vamos para a prova. E a primeira questão dizia o seguinte: as seguintes funções são definidas abaixo. Verifique quais delas são funções quadráticas e identifique em cada um os valores de A, B e C. Aí a letra A, a nossa primeira questão, era f de x igual a 2x, 3x menos 1. E aí, basicamente o que vocês precisavam fazer era multiplicar, fazendo aqui o chuveirinho. E aí você tem que o resultado é 2x vezes 3x dá 6x ao quadrado. E 2x vezes menos 1 dá menos 2x. Logo, o valor de A é 6, o valor de B é menos 2 e o valor do C é 0, já que eu não tenho nenhum termo independente. A letra B, essa mesma questão, era a função f de x igual a x mais 2 vezes x menos 1, perdão, x menos 2 menos 4. Mesmo processo, multiplica, você tem x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 2, menos 2x, 2 vezes x, 2x, menos 2 vezes mais 2 dá mais 4, menos 4, perdão, menos 4, porque mais menos é menos, e no final eu tenho menos 4 que eu vou repetir. Então aqui a gente tem que esses valores se eliminam, né? Então, mais 2x com menos 2x se eliminam. E aqui menos 4 com menos 4 dá menos 8. Então fica x ao quadrado menos 8. Significa o quê? Que o valor de A é 1, o valor de B é 0, porque não tem um termo x, já que ele foi eliminado. E o valor de C é o menos 8. Beleza? A questão C, na mesma questão, tínhamos f de x igual a 2 vezes x mais 1 ao quadrado. Tá. Aqui, como é x mais 1 ao quadrado, a gente pode repetir os dois duas vezes. Mas eu vou fazer usando logo o produto notável, tendo em vista que eu já fiz um modelo aqui. Então, se você não sabe produto notável, você pode repetir eles duas vezes e multiplicar como multiplicamos a questão B. Então, a gente vai ter 2 repetindo na frente e o produto notável é o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes x vezes 1 dá 2x, e o quadrado do último, do segundo, que é 1.
Aí posteriormente é só a gente multiplicar os 3 por 2. Então eu vou ter que a função f de x vai ser igual a 2x ao quadrado mais 4x mais 2. Logo, o valor de A é 2, o valor de B é 4 e o valor de C é 2 também. Beleza? Essa foi a questão 1 da nossa prova. Nossa segunda questão, né, agora? A segunda questão dizia o seguinte: determine os zeros das seguintes funções quadráticas. E aí eu tenho alguns valores. Então, vou colocar aqui para vocês, tá? Então, no caso, a segunda questão, a minha primeira função era f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 9x menos 4. Tá? Então, para determinar o zero da função, lembre-se que zero significa a raiz da função, né? Então, a gente vai calcular o valor de delta. Então, aqui a gente sabe que o valor de A é menos 2, o valor de B é 9 e o valor de C é menos 4. Então, calculando delta, cuja fórmula é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, a gente pode agora calcular substituindo os valores. Então, eu vou ter 9 ao quadrado menos 4 vezes menos 2 vezes menos 4. 9 ao quadrado é 81. E aqui vai dar 32. Mais 32. Menos 32, desculpa. E o resultado final dá 49. Esse é o valor do delta, do discriminante, tá certo? E agora a gente pode calcular o valor do x. Então, x, usando a fórmula de Bhaskara, é menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Beleza? E aí a gente tem, substituindo os valores, vamos ter menos b, ou seja, menos 9, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é o 49, e 2 vezes o a, que é menos 2. Então, 2 vezes menos 2. Logo, a gente fica com menos 9, mais ou menos, raiz quadrada de 49 é 7, dividido por 2 vezes menos 2, que dá menos 4. Agora é só a gente separar, né, o primeiro x. Vai ser, no caso, menos 9 mais 7, dividido por menos 4. Isso daqui dá menos 2, dividido por menos 4. E aí temos como resultado x1 igual a, simplificando, vai ficar 1/2, ou 0,5, porque menos com menos é mais, beleza? O x2 é menos 9 menos 7, dividido por menos 4. E aí eu vou ter aqui menos 16, dividido por menos 4, que dá como resultado x2 igual a 4, porque menos com menos é mais de novo. Beleza? Então essa é a letra A da nossa segunda questão. Agora a letra B, a segunda questão, a função é x2 mais 2x menos 3. Beleza? E aí agora é só a gente ver que o valor de A é 1, o valor de B é 2 e o valor de C é menos 3. Certo? Agora calculando o delta, cuja fórmula é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, a gente substitui e fica 2 ao quadrado menos 4 vezes 1
vezes menos 3. O resultado dá 4 mais 12, porque menos com menos é mais. Resultado final, 16. Agora é só a gente calcular o valor de x, usando a fórmula de Bhaskara. Eu tenho aqui 2 vezes a. E aqui substituindo, eu vou ter menos 2, mais ou menos a raiz de 16, que é o delta, que a gente acabou de calcular. E aqui 2 vezes 1, que o a é 1. Então, tenho menos 2, mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4, dividido por 2. Aí a gente vai ter como valor de x, vamos separar. Primeiro x, x1, vai ser menos 2 mais 4, dividido por 2. E aí fica 2, porque menos 2 mais 4 dá 2 positivo, fica 2 por 2 que dá 1. Aqui tem o x1 nesse, né, na letra A, e aqui o x2 da letra A. Aqui é o x1 da letra A, B, e vamos calcular o x2, que é menos 2 menos 4, dividido por 2, e aí eu tenho menos 6, dividido por 2, que dá menos 3. Beleza? Essa foi a nossa segunda questão na nossa prova bimestral. Beleza? Então, pessoal, vamos lá para a nossa terceira questão. Diz assim: dada a função quadrática f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x mais menos 2, determine f de 4 na letra A, na letra B f de menos 1 e na letra C x de modo que f de x seja igual a 1. Então, vamos fazer logo a letra A. Então, nossa letra A, f de 4. Substituindo, no lugar do x a gente coloca 4, né? Então vai ficar menos 4 ao quadrado, mais 4 vezes 4, porque no lugar do x eu estou colocando 4, tá vendo? Menos 2. 4 ao quadrado dá 16. Esse menos continua aqui, então vai ficar menos 16. E 4 vezes 4 aqui dá 16 positivo. E no final, menos 2. Ora, menos 16 mais 16 se anula. Resultado final, menos 2. Beleza? Na letra B, ele pede para a gente calcular o f de menos 1. Então, no lugar do x eu vou colocar menos 1. Então, vai ficar menos da fórmula, menos 1 ao quadrado, mais 4 vezes menos 1, menos 2. Então, esse menos aqui é o menos 1 ao quadrado, dá 1 positivo. Só que tem um menos da frente, então vai ficar menos 1, o resultado. Menos 1, isso aqui. E aqui dá menos 4. Porque mais 4 vezes menos 1 dá mais menos 4. Repete o menos 2. E agora eu tenho menos 1, menos 4, menos 2. É só somar porque os sinais são iguais. Então vai ficar menos 7 no total. Beleza? Então essa é a letra A, letra B. A letra C, ele quer que eu tenha um f de x, um tal x, que o resultado dê 1. Então, vamos pegar e substituir a fórmula aqui, essa fórmula aqui, igual a 1. Então, ela vai ficar assim: menos x ao quadrado, mais 4x, menos 2, igual a 1. Note que aqui a equação do segundo grau está quase completa. É só passar o menos 1 para cá e vai ficar assim: menos x ao quadrado, mais 4x, menos 2, menos 1, igual a 0. Beleza? Aí agora eu tenho menos x ao quadrado,
mais 4x menos 3 igual a 0. Aqui eu já sei o valor de A, que é menos 1. O valor do B, menos 1. O valor de B é 4. E o valor do C é menos 3. Belezinha? Agora é só calcular o delta, que é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Substituindo, eu tenho 4 ao quadrado, menos 4 vezes o menos 1, vezes o menos 3. 4 ao quadrado dá 16, então delta é igual a 16, menos 12. Ou seja, delta é 4. Agora calculando x, menos b, mais ou menos, aí de delta, sobre 2 vezes a, eu vou ter, substituindo os valores, eu vou ter menos 4, mais ou menos, raiz de 4, dividido por 2 vezes menos 1. Eu tenho agora menos 4, mais ou menos 2, dividido por menos 2. Tá? Agora é só separar x1, que dá, no caso, menos 4 mais 2, dividido por menos 2. Isso aqui vai dar menos 2 por menos 2. Menos e menos é mais. 2 dividido por 2 dá 1. Então, resultado 1. É a primeira opção. Ou seja, se eu colocar no lugar do x 1, o resultado vai dar 1. E a segunda opção é menos 4, menos 2, dividido por menos 2. Ou seja, menos 6, dividido por menos 2. Menos e menos é mais. 6 dividido por 2 dá 3. Essa é a nossa segunda opção. Ou seja, se eu colocar no lugar do x o 3, o resultado também vai dar 1. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa terceira questão. Então, pessoal, vamos para a nossa quarta questão. A letra A, né? Ele pede para determinar o ponto do vértice das seguintes funções. Então, a letra A está ali. E aí a primeira coisa que a gente faz é calcular o delta, né? Já que eu quero calcular o ponto do vértice. E aí, nesse caso, o valor de A é 1, o valor de B é 5 e o valor de C é 12. Usando a fórmula do delta, eu tenho que delta é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Substituindo, eu tenho que 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 12. Então, isso daqui vai dar 25 menos 48. Resultado do delta é igual a menos 23. Delta pronto, agora vamos calcular o valor do x do vértice. Então, o x do vértice é menos b sobre 2a. Ainda não preciso do delta, mas quando for calcular o y a gente vai precisar. Então, vai ficar menos 5 dividido por 2 vezes 1. Isso daqui dá menos 5 meios, que é a mesma coisa que menos 2,5. Tá. E aí vamos calcular agora o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Isso daqui vai dar menos 23, porque o delta deu menos 23, dividido por 4 vezes 1. Então isso aqui dá 23 positivo quartos. 23 quartos dividido dá 5,75 aproximadamente. Se não dividir e deixar a fração, não tem problema não, tá certo também, tá? A letra B, a gente tem aqui o f de x é igual a menos x ao quadrado, menos 5x, mais 3. Então eu vou ter aqui o valor de A
é menos 1, o valor de B é menos 5 e o valor de C é 3. Então, calculando o delta, para a gente poder calcular o y do vértice logo mais na frente, vai ficar B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E aí eu tenho os seguintes valores. B ao quadrado, no caso, é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 3. Então vai ficar delta igual a 25 mais 12. Isso daí vai dar 37. Agora é só calcular o x do vértice para finalizar a questão. O x do vértice é A. Se quiser colocar as coordenadas, no caso colocar aí, né, o ponto do vértice desse aqui ficou menos 5 meios, vírgula 23 quartos. O y. Esse é o ponto do vértice, tá bom? E esse aqui a gente vai ter, no caso, menos 5 dividido por 2 vezes A. O A, no caso aqui, é menos 1. Então vai ficar 5 positivo e 2 negativo, que é menos 5 meios. Beleza? O y do vértice, como a fórmula já está aqui, né? Eu já estou colocando a substituição. Então vai ficar menos delta. Então menos delta é menos 37. Dividido por 4 vezes A. O A é menos 1. Então, menos 1. Então vai ficar 37 menos 37 dividido por menos 4. Aí isso aqui fica 37 dividido por 4 positivo, que também a gente pode pegar a parte decimal, né? Ou seja, isso daqui dá menos 2,5 e esse daqui dá 9,25. Belezinha? Então o ponto do vértice desse aqui ficou sendo menos 5 meios, 37 quartos. Beleza? Essa foi a nossa quarta questão. Então, pessoal, vamos agora para a nossa quinta questão. A quinta questão pede para construir o gráfico da função fazendo os cálculos das raízes e do vértice, além de considerar a interseção com o eixo y, né, da função que já está ali no quadro para vocês, tá bom? Então vamos fazer o cálculo do delta primeiro, que é muito importante para calcular tanto a raiz como o vértice. Então, o valor de A aqui é 1, o valor de B é menos 4, o valor de C é menos 12. Então, meu delta vai ser igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Isso daqui dá menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 12. Então, no caso, a gente vai ter 16, que é menos 4 ao quadrado, mais 48. Resultado final, delta 64. Agora vamos calcular o valor do x. X da função vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Ou seja, o x será menos 4 mais ou menos raiz de 64 dividido por 2 vezes u. Ou seja, isso aqui vai dar mais 4, mais ou menos 8, que é a raiz quadrada de 64 é 8, dividido por 2. Então tenho que o meu x, o primeiro x, x1, vai dar 4 mais 8, dividido por 2, que no caso é 12 por 2, que dá 6.
E o x2 dá 4 menos 8, dividido por 2, dá menos 4 por 2, que dá menos 2. Essas são as raízes. Vamos calcular o vértice, x do vértice, que é menos b, sobre 2a. Vai ficar menos 4, dividido por 2 vezes 1. Isso daqui dá 4 positivo sobre 2. Ou seja, o x do vértice é 2. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Ou seja, menos 64 sobre 4 vezes 1. Que no caso vai ficar 64 negativo dividido por 4, finalizando, o y do vértice é menos 16. Então eu tenho que o meu ponto do vértice é 2, menos 16. Então esse é o ponto do vértice. Tá? Esse daqui é as raízes. E agora a gente vai marcar e fazer o plano cartesiano aqui, tá bom? Fazer um plano cartesiano. Eu tenho aqui o eixo y. Vou colocar um pouquinho mais acima, porque eu preciso de menos 16. Então eu vou botar um pouquinho mais acima aqui o eixo. Eixo y, eixo x, e agora a gente pode marcar os pontos, né? No caso é menos 2, o valor do x. Então se eu pegar aqui menos 1, menos 2, aqui é o menos 2, menos 2, e o outro ponto foi 6 positivo. 6 positivo. Lembrando que esses foram as raízes, né, que a gente calculou. Então agora eu vou pegar o valor do c também, que é importante, que é o menos 12. Ele cruza o eixo y. Então menos 12, eu vou marcar aqui menos 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou descer até o 16 para aproveitar. 13, 14, 15, 16. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse é o menos 12. Então, a parábola ela vai passar nesse ponto e nesse ponto. Ou seja, eu marquei as interseções com o eixo x e com o eixo y, tá? Agora, a gente vai fazer o ponto do vértice. Como é que faz o ponto do vértice? O ponto do vértice vai ser x2 e o y menos 16. Então, o menos 16 está aqui, que eu já contei ele. E aí eu vou pegar o 2 aqui, ó. Esse é o 2. Esse 2 vai estar ligado ao 16. Esse é o vértice. Beleza? Agora é só a gente fazer a ligação desses pontos. E aí eu já vou ter a minha parábola, né, como desejava. Então, é só ligar os pontos.
E essa é o gráfico da função x² menos 4x mais 1, passando por menos 2, por 6, por menos 12 no y e o ponto do vértice 2,16. Beleza? Bom, gente, agora vamos para a nossa última questão da prova, que foi solicitado para fazer o estudo do sinal das funções abaixo, no caso das seguintes funções. Então, na letra A, a função considerada. Essa é a sexta questão. Era f de x igual a 2x ao quadrado mais 5x menos 12. E aí a gente pode calcular o delta, já que eu vou fazer o estudo do sinal, eu preciso das raízes. Então, o A é 2, o B é 5 e o C é menos 12. Calculando o valor de delta, que é B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Eu tenho que é 5 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes menos 12. Resultado, eu vou ter 25 vou botar aqui embaixo. Delta é igual a 25 mais 48. Desculpa, mais 96, né? Porque tem um 2 aqui, mais 96. Isso aqui vai dar 121. Belezinha? Aí vamos calcular as raízes usando x menos b. Menos b, no caso, menos 5, mais ou menos. Deixa eu colocar a fórmula melhor. Menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2 vezes a. Então vai ficar menos 5, mais ou menos, raiz de 121, dividido por 2 vezes 2. Isso aqui fica menos 5, mais ou menos 11, que é a raiz de 121, dividido por 4. Aí o primeiro x vai ser menos 5 mais 11 dividido por 4, que dá 6 por 4, que é 3 meios, e o x2 vai ser menos 5 menos 11 dividido por 4, dá menos 16 dividido por 4, que é menos 4. Então eu tenho dois valores para o x, 3 meios, ou 1,5, e menos 4. Agora vamos fazer o estudo do sinal. Basicamente a gente tem o seguinte, a gente tem que essa função, fazendo esse espaçozinho para sobrar aqui para a próxima questão. Então eu tenho assim, tem o eixo x, né? E a parábola, como A é positivo, ela tem concavidade para cima. Então aqui é o menos 4 e aqui é o 3 meios. Tá? Então aqui é negativo no meio, né? E aqui é positivo aqui, porque está em cima. Positivo porque está em cima e isso daqui está embaixo. Agora é só traduzir isso aí. Então a minha função f de x é positivo quando x é menor do que menos 4 ou quando x é maior do que 3 quartos, 3 meios. Desculpa, 3 meios. A minha função ela vai ser negativa, que é menor que zero, né? Quando x está entre menos 4 e 3 meios, ou seja, quando x está entre menos 4 e 3 meios. E a minha função é igual a zero, né? Os valores já estão aí. Então a minha função vai ser igual a zero
quando x é igual a menos 4 ou quando x é igual a 3 meios. Esse é o estudo sinal dessa função, da letra A, tá bom? Bom, vamos agora para a letra B, né? Essa letra B é menos x ao quadrado mais 3x menos 2. Tá? Então o valor de A é menos 1, o valor de B é 3 e o valor de C é menos 2. Deixei já o esqueminha aqui porque já é parecida, né? É igual na verdade o processo. Muda só os valores. Substituindo aqui eu vou ter 3 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, vezes menos 2. Aí eu tenho 9, delta igual a 9, menos 8, ou seja, delta é 1. Aí substituindo os valores, vamos ter menos b, no caso menos 3, mais ou menos raiz de 1, dividido por 2 vezes menos 1. Ou seja, menos 3 mais ou menos 1, dividido por menos 2. Agora substituindo aqui, no caso separando, primeiro x, no caso menos 3 mais 1, dividido por menos 2. Isso daqui vai dar menos 2 dividido por menos 2, que é 1 positivo. O outro vai ser menos 3 menos 1 dividido por menos 2, que dá menos 4 por menos 2, ou seja, 2 positivo. Então a minha função, vou fazer aqui no cantinho de novo para ficar com esse pedaço aqui. Então ela tem o eixo x aqui, né? Aí ela é com cavidade para baixo porque o A é negativo, então ela tem esse formato aqui. E esse primeiro valor é 1, esse segundo valor é 2. Então ela é positiva aqui no meio, tá vendo que está em cima, positiva aqui e negativa aqui, nas pontas. Beleza? Então, quando é que a minha função é positiva? Entre 1 e 2. Quando é que a minha função é negativa? Quando x é menor do que 1. Ou quando x é maior do que 2. Quando é que a minha função é zero? Quando x igual a 1. Ou quando x igual a 2. Belezinha? Então essa foi a nossa prova bimestral.